E salve rapaziada, aqui quem fala é o Knight e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para vocês de algo que eu tinha falado na aba comunidade e que alguns inscritos vêm me pedindo bastante, que é o scaling do Sengoku, pra gente saber o quão forte era esse personagem. E para falar a verdade, ele é um dos personagens mais subestimados de One Piece. Algumas pessoas têm um scaling dele até, mas eu vejo a maioria do povo, esquecendo dele e até alguns subestimando o Sengoku. E eu vou aqui trazer o scaling completo dele, pelo menos da minha opinião, do que eu acho do quão forte o Sengoku ele é. E vamos lá, porque vai ser um scaling longo, mas uma parte dele, inclusive, eu postei lá na aba comunidade, que é o scaling inscrito, que normalmente aqui, quando eu gravo os vídeos, eu não faço um roteiro. Acho que até já cheguei a comentar sobre isso. Mas uma parte do scaling que eu escrevi tá lá na aba comunidade. Recomendo vocês darem uma olhada, se no caso vocês chegaram na época da postagem desse vídeo. Enfim, de qualquer forma, vamos começar aqui primeiro com a força bruta do Sengoku. Bem, em questão de força bruta, a gente teve um feito bem interessante do Sengoku lá em Marineford, que foi quando ele, com uma mão, conseguiu parar, o Garp. E esse aqui é um feito interessante, porque assim, rapaziada, deixa eu explicar para vocês. Eu tô usando aqui o Imigu por causa que eu tenho um post só com as scans, então fica mais fácil e algumas das scans tem tradução. Então eu vou mostrar para vocês meio que assim, beleza? De qualquer forma, o Sengoku com uma mão só conseguiu parar o Garp. E esse aqui é um feito bem interessante, por causa que o Garp, nesse período do pré-time skip, segundo ele mesmo, não sou eu, beleza? Segundo o próprio Garp, ele não havia perdido tanta força. No caso, tem aqui essa scan, e nessa scan que eu estou mostrando para vocês, ele fala o seguinte: ele dá aquela risada dele, e diz que recentemente a força dele tem diminuído, ou seja, há pouco tempo a força dele começou a diminuir. Então, no período do pré-time skip, a gente pode dizer que o Garp ele ainda manteve 99% até 95% da força dele que ele tinha no auge. Até porque, bem, se a força dele começou a diminuir recentemente, ele ainda manteve boa parte do poder dele. E mesmo assim, o Sengoku ele consegue segurar o Garp com uma única mão, beleza? E lembrando, esse aqui é um Garp enfurecido pela morte do Ace e com intenção assassina, de matar o Akainu. E mesmo assim, o Sengoku consegue parar ele até que de maneira bem casual, por causa que basicamente o Sengoku só foi, segurou o Garp e o próprio Garp sabia, que o Sengoku ele tinha a força para segurar ele. Tanto que ele até fala aqui: é melhor você me segurar, Sengoku, senão eu vou matar o Sakazuki. E para o Garp falar uma coisa assim, ele não vai pedir para qualquer um. O Sengoku, óbvio, tem que ter nível o suficiente para segurar o Garp, principalmente com uma única mão, o que é um feito bem interessante. Outra coisa a se comentar é que o Sengoku ele é o almirante da frota. E os cargos da marinha, eles são organizados, em nível de força, supervisores experientes de piratas. Existem classificações como marechal, que é almirante de frota, almirante e vice-almirante. Quanto mais alto o escalão, mais eles possuem habilidades de combate e carisma. Então, o Sengoku, ele era o almirante de frota, tendo mantido uma força ali o suficiente para segurar o Garp. E a gente sabe também que esse Garp pré-time skip, como eu já falei, ele detém a força dele no auge e para piorar, ele ainda era muito próximo do nível dos almirantes, Vou aqui mostrar para vocês as scans. A primeira scan que prova isso é essa daqui, onde nesse período de treino com o Aokiji, tanto o Garp quanto o Aokiji, passaram aí décadas treinando e os dois mantiveram a mesma sequência, de socos de força
No caso, o Aokiji foi evoluindo até chegar no nível do Garp, onde os dois chegaram em níveis semelhantes. Provavelmente aqui, nesse último balão, o Aokiji já estava como almirante, né? E o Garp já estava velho, já que no mínimo aí já deve ter se passado uns 30 anos. E outra coisa, o próprio Garp, segundo o Sengoku, no capítulo 957, ele ainda recebia promoções para virar almirante, né? Vou aqui mostrar para vocês, ó. Uma das razões pelas quais Garp continua recusando a posição de almirante é porque ele se tornaria subordinado dos dragões celestiais, né? Enfim, de qualquer forma, o Garp, ele até o momento da sua velhice, ainda continuava recebendo as promoções de nível almirante. E como eu falei para vocês, o Sengoku, por ser almirante de frota, ele se escala acima dos almirantes de Marineford e do Garp. Somente em força física até então, beleza? Em força bruta ali, até onde a gente está analisando, ele se escala acima. E lá em Marineford, por exemplo, com um único pé, o Akainu, ele já conseguia segurar a Bizento do Barba Branca. Pera aí. Vou pegar aqui a scan para vocês verem melhorzinha. Ele já conseguia segurar a Bizento do Barba Branca, e não só segurar a Bizento com um único pé, como também realizar um clash de força. Então é um feito bem interessante pro Sengoku se escalar acima desses personagens, né? No caso, o Sengoku é superior ao Sakazuki nessa cena e também ao Garp, como eu já falei para vocês. Eu tô me referindo ao Sengoku de Marineford, que assim como o Garp, eu acredito que não tenha declinado muito do seu poder que ele tinha no auge, quando jovem. Então, em força bruta, o Sengoku tem força o suficiente para segurar o Garp com a única mão, e também ele se escala acima dos feitos dos almirantes em Marineford. Então, no caso, se o Akainu ele parou a Bizento do Barba Branca com o pé, o Sengoku poderia fazer a mesma coisa, só que mais facilmente, né? Enfim, em questão de resistência, a gente não teve nenhum feito do Sengoku recebendo porrada mesmo, porrada pura e bruta, só que a gente pode escalar ele também ao nível dos almirantes e do próprio Garp, dessa mesma época, já que para você subir na marinha, né, você precisa ter ali as clássicas competências de combate, que nem eu já falei para vocês. Então, nesse caso, a gente pode escalar o Sengoku em um nível próximo, se não levemente acima, já que o Sengoku ele ainda conta com a sua Akuma no Mi Zoan, que é uma Zoan mítica, né, muito poderosa, descrita pelo databook Blue Deep como tendo um poder, tipo assim, muito grande até dentre as Hito no Mi, e que ela junta, né, mente, corpo e, tipo assim, cria esse ser divino que é o Buda, de intelecto superior. E de qualquer forma, né, a gente pode dizer que na forma base, o Sengoku se escala próximos aos almirantes, que nem eu falei, só que sendo superior por ter essa Akuma no Mi Zoan mítica, né, que ajuda ele a ter uma resistência a mais. Agora, em questão de velocidade, tanto de locomoção quanto em combate, a gente não tem nenhum feito do Sengoku. Pelo menos, infelizmente, a gente não tem nenhum, já que, bem, o Oda nunca mostrou ele em combate. Na verdade, o único feitozinho de velocidade dele foi ter aparecido do nada, né, e ter conseguido acertar o Barba Negra junto do bando dele, nessa cena aqui no caso. Só que aquilo o Barba Negra e o bando reagiram, né? No caso, mas o Tite conseguiu reagir bem facilmente ao Sengoku se aproximando e atacando ele. E mais uma vez, nenhum grande feito. Eu acho justo a gente escalar mais uma vez o Sengoku no nível próximo ali aos almirantes, mas ele não tem nenhum feito de velocidade, de fato. O mínimo, como eu falei, foi esse daí, né? Que ele acaba acertando o Tite e o bando do Tite, mas, mais uma vez, sem grandes feitos. Mas o Sengoku, ele não é lento, beleza? Não pensem que ele é lento.
mas também não tem nenhum grande feito de velocidade assim, pique o Garp, o Aokiji, etc. Agora, em questão de AP, vamos lá. Que nem eu tinha mostrado para vocês, né, na scan, o Sengoku ele conseguiu causar danos tanto no Teach quanto no bando dele, né, que era composto dos prisioneiros lá de Impel Down, que mais uma vez é um feito deveras interessante, né, com a sua onda de choque conseguindo acertar todo mundo, só que não foi nenhum dano finalizador, né? No caso, o Teach, ele não chegou a, exemplo, gritar de dor, cair no chão, nem o bando dele. E olha que o Teach, ele sofre, né, o dobro de dano. Ou seja, ele tomou 2 vezes o dano dessa onda de choque e mesmo assim, pô, levantou aqui de boaça. Claro, ele sofreu dano ali com o seu bando, né? Percebam que aqui nesse quadro o Tite ele sofreu dano, o Pizarro também. Só que ainda assim não foi um dano de fato finalizador. Como por exemplo, né? A gente teve lá na luta contra o Ace, quando o Ace acertou o Tite, por mais que algumas pessoas não aceitem, né? O Tite foi acertado pelo Ace, ele gritou de dor, caiu no chão, ficou rolando. Ou seja, já dá para ver ali uma diferença em nível de força. Vou pegar aqui a scan de novo, ó. O Barba Negra é acertado pelo Sengoku, como ele fica, e quando ele fica com o Ace, por exemplo. Claro, o Ace tem uma potência de ataque grande, mas só para comentar para vocês verem. Então, apesar de ser muito forte, né, ter uma potência de ataque a ponto de conseguir ali ferir personagens de nível comandante e top tier, né, como Barba Negra, o Sengoku ele não conseguiu aplicar um dano finalizador. Claro que ele se botar de frente com o Tite nessa cena aqui nos faz pensar que sim, ele tinha poder para bater de frente, até porque ele não ia em uma luta como um suicida. O Sengoku ele é um dos personagens declaradamente com um dos maiores QI battles de todo One Piece. Então ele não ia como um suicida para cima do Barba Negra. Ele tinha assim que tipo assim ter uma base, né, da força dele, dizer, porra, eu consigo lutar com esse cara, sem ser trucidado ou atropelado, né? Então, por parte, a gente pode dizer que sim, o Sengoku tem AP para enfrentar personagens de nível comandante, almirante e quem sabe até Yonkous. Só que, vendo o Tite como um top tier que ele é, o Sengoku não deu nenhum dano finalizador, beleza? Mas de fato conseguiu ferir e causar danos severos. A gente até pode escalar essa onda de choque do Sengoku, né? Mais ou menos ali do nível de, sei lá, a potência de ataque de um Kizaru com aceleração, o Aokiji ou até o Akainu de Marineford, beleza? Acharia justo, mas de fato a gente não tem, como eu falei, um grande parâmetro, já que o Sengoku só teve esse feito aqui de AP, que não é um feito ruim. Agora, sobre o Haki do Sengoku, bem, ele é confirmado no Vivory Card dele como usuário dos 3 tipos de Haki, só que dentro do mangá ele nunca foi apresentado como alguém utilizando o Haki, exemplo, a gente nunca viu ele utilizando o Haki do rei dele, o Haki do armamento ou o Haki de observação. No caso, né, o Haki do armamento a gente até vê ele chegando a utilizar, mas é aquilo que, porra, não foi um feito assim que você olhasse e falasse, meu Deus, é um feito deveras absurdo, né? E para quem não sabe, o Sengoku, ele sim utilizou armamento nessa cena daqui, ó, que foi quando ele dá o soco no Luffy, lá em Marineford, onde sim, nessa cena, ele usa Haki do armamento para atacar o Luffy, né? Tanto que o Luffy ele chega a sangrar. Senão o Luffy não sangraria. E também nessa cena o Sengoku não usa sua onda de impacto. Então aqui no caso foi Haki do armamento. Mas convenhamos que assim, essa cena não soa como um grande feito. E também o Sengoku não apresentou o armamento avançado em tela. Mas como eu falei, por ser o almirante da frota e também até ali
um páreo duro para o Garp dentro da marinha, eu não duvidaria que se o Oda ele apresentasse o Sengoku de novo atualmente, ele viesse com o Haki do armamento avançado, o Haki do rei, e quem sabe até o Haki de observação, né? Por ser um personagem bem estrategista, eu acho que o Sengoku ele teria uma observação bem avançada, na minha opinião. E de resto, o que eu posso dizer do Sengoku em questão de nível de força, né? Já indo pro seu geral, é que em questão de força e resistência, ele se escala acima de personagens como Garp, velho de Marineford e os almirantes daquela época. Eu digo Akainu e Aokiji porque o Kizaru é um bucha. Em questão de velocidade em geral, ele não tem grandes feitos, só que eu acho que a gente até pode escalar ele ao nível dos marinheiros daquele período, ou até quem sabe mais rápido do que eles, vai saber. Até porque o Sengoku, como eu já falei, por ser almirante de frota, ele tem que ter sim um nível para ser almirante de frota. Tanto que ele demonstra isso, né, quando ele segura o Garp. O mesmo Garp que já era um personagem naquele momento ali de nível almirante. Já que, ele falou que não tinha perdido poder, ele ainda recebia promoções e o Sengoku conseguiu facilmente interceptá-lo e segurá-lo, né? Antes dele ir matar o Akainu. Então eu acho justo a gente dizer que o Sengoku é bem rápido até no nível desses personagens. Em questão de Haki, como eu falei, não tem nenhum grande efeito em tela. Ele é confirmado como usuário. Eu diria ali que ele tem um Haki próximo do nível do Garp, se não maior, mas isso seria uma scaling a scaling de Haki, que depois eu até faço aqui no canal e explico para vocês. E a questão de AP, ele tem um AP até que bom, ele pode sim ferir personagens de nível top tier, só que é aquilo, ele não tem um AP absurdo do nível, sei lá, de um personagem como Kaido da vida, Roger ou até o Barba Branca. E na minha visão, o que eu acho, aonde eu coloco o nível do Sengoku? Eu acho que o Sengoku ele é um personagem, sim, de um nível top tier até, muito próximo dos níveis top tier, porque de qualquer forma ele tem sim bons feitos, ele tem sim um bom scaling de poder, que se você parar para pensar, exemplo, ele conseguiria lidar com os almirantes de Marineford até que sendo bem superior a eles, né, como eu mostrei com o próprio Garp, que já era um nível almirante naquela época, pareado com os de Marineford, e o Sengoku ele ainda tem a Akuma no Mi dele, que a gente nem viu no potencial máximo, mas que é declarada sendo, tipo assim, muito poderosa até dentre as Hito no Mi. Então é sim um poder muito absurdo e que, se mostrado com mais detalhes, eu não duvidaria que o Sengoku, sei lá, ele beirasse ali o nível de um Barba Branca, de Marineford, né? Ou, sei lá, de um Shanks ou Big Mom da vida. Mas ele é de fato bem poderoso, só que mesmo tendo esse poder imenso, eu digo que o Sengoku ele é de nível almirante médio para alto. E por que eu digo isso? Simples. O Sengoku, apesar de ser muito poderoso, assim como o próprio Garp, ele ainda é escalado abaixo do Barba Branca de Marineford. No caso, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, mas é porque o assunto é muito longo mesmo. Mas de qualquer forma, eu coloco o Sengoku no nível de um almirante médio para alto, ali superior aos almirantes de Marineford, né, mas inferior a alguns top tiers. Claro que não é porque ele esteja abaixo que ele não possa vencer quem está acima, mas no geral ele não apresentou ali, pelo menos até o momento da minha análise, né, algum atributo que faça ele subir mais. Eu acho que, como eu estava falando, no mínimo almirante médio para alto, e no máximo, até eu posso chutar aqui bem alto e exagerar um pouco, um Yonkou baixo, né? No caso, um Low Yonkou. Mas é aquilo, não dá pra gente ter certeza. Ele não mostrou muita coisa, mas o pouco que ele mostrou já dá pra ter uma noção do poder dele. Fraco ele não é,
e mais forte que o Garp ele é. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.